Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia e espero estar contribuindo para que a população tenha suas dúvidas esclarecidas. Como eu já disse, o programa não tem o intuito de ensinar a fazer o diagnóstico, e sim esclarecer as dúvidas da população. Hoje nós temos um colega, um médico muito respeitado em nossa cidade. Ele é formado pela Faculdade de Medicina de Teresópolis, ele tem clínica médica em residência, ele tem formação em clínica médica, ele tem formação também em residência em geriatria e hoje estamos aqui conversando com o Dr. Rodrigo Borges Figueiredo. Dr. Rodrigo, prazer tê-lo aqui conosco e espero que num programa de hoje possamos tirar algumas dúvidas, né, da população que foi entrevistada nas ruas. E a princípio nós vamos conversar também sobre a hipertensão arterial. Tudo bem, Dr. Rodrigo? Tudo bem, obrigado, Dr. Luciano. A hipertensão é uma doença bem comum, né? E é bom essa abordagem que a gente está fazendo hoje, um tema bem escolhido para a gente poder estar abordando junto com a população. Então vamos começar falando um pouquinho o que é a hipertensão arterial. Embora muitos já sabem sobre isso, mas tem muitas pessoas leigas no assunto. Então acho que seria, como o intuito do programa é esclarecer as dúvidas, então o que vem a ser a hipertensão arterial? Então, doutor Luciano, como o próprio nome diz, né, hipertensão tem a ver com, e o nome popular é pressão alta. Pressão alta. É o que a gente fala que é a pressão alta sanguínea, né, que é exercida no nosso coração para impulsionar o sangue no nosso corpo. Então a gente tem a pressão normal, que varia entre 14/9, né, que é o limite máximo, mas o normal é 12/8. Isso depende da idade da pessoa, Rodrigo? O nível pressórico, o nível da pressão, depende da idade, por exemplo, um paciente mais jovem, um paciente mais idoso. Tem diferença nesses níveis de pressão? Não, ela tem que ser o mesmo nível, é considerado normal. O limite é 14/9 para a gente. Esse é o limite, tanto para o jovem quanto mais idoso. Jovem quanto idoso. A pessoa pode ter 80 anos, passou de 14/9, né? A gente vai considerar hipertenso. E o jovem com 20 anos, se passou de 14/9, a gente vai considerar hipertenso. Não importa a idade, é o mesmo padrão estabelecido, tanto para jovem como adulto. Rodrigo, você está falando em jovem, adulto. E qual é a idade que mais acomete, né, desta doença? Qual é a idade que mais existe a hipertensão? Então, pelos estudos a gente percebeu que conforme o envelhecimento, a incidência, a prevalência aumenta. Então, consequentemente, a população idosa é a mais acometida. E pesquisas mostram que a população em geral, 20% da população em geral é hipertensa e pode chegar a 50% na população idosa. Então é uma doença bastante prevalente na população idosa. Mas não quer dizer que é uma doença só de velhos, só de idosos. Existe paciente com 20 anos, com 30 anos hipertenso. É que conforme vai se envelhecendo, a chance, né, a incidência aumenta. Tá, ok. E tem assim algum tipo de população, raça, cor, que interfere na hipertensão, ou melhor, que aumentaria a pressão ou não? Tem. A população de raça negra viram que tem maior incidência de desenvolver hipertensão. A população obesa, né? Aí a gente entraria, então, seriam os fatores de risco, né? Isso. Então, a população abordar, né, a população e os fatores de risco que acompanham. Por exemplo, a população idosa, né, tem maior chance de hipertensão. A raça negra tem maior chance de hipertensão. Fatores de risco, por exemplo, a pessoa obesa, acima do peso recomendado, tem maior chance de desenvolver hipertensão. O tabagista, a pessoa que fuma, né, a população que fuma, a população que faz uso de bebida alcoólica, né, são os fatores de risco que contribuem. Por exemplo, o sedentarismo, a pessoa sedentária que não pratica atividade física tem maior chance de desenvolver hipertensão. Dieta, né? Aquela pessoa que não faz uma dieta que a gente considera saudável, né? Rica em verduras, em vegetais, que exagera na gordura, que exagera no sal. Essa população... Ou seja, tudo que é exagero, tudo que é excesso não é bom para ninguém, para nenhum organismo. Principalmente no sal e nas alimentações, né, gordurosas.
Tá ok. Inclusive, o Rodrigo, tem uma dieta que a gente já ouviu falar, que é aquela dieta dos carboidratos. Essa dieta dos carboidratos tem alguma coisa a ver, porque é uma dieta de ingestão de gorduras. Vamos pensar assim, não só gorduras, mas isso tem alguma coisa a ver, contribui para o aumento da pressão ou não? Porque essa dieta foi, desculpa cortar, ela foi muito comentada, que ela pode causar problema cardíaco, hipertensão. Então, a dieta baseada em carboidrato, eu não concordo muito não. Porque verduras, frutas, a gente tem que ter uma dieta balanceada. Não, e é muito mais saudável. Né? Não só focada em um tipo de alimentação, né? Não só tirando os proteína, né? Tem que ter proteína na alimentação, tem que ter gordura também na alimentação, mas a gente tenta ter as gorduras mais saudáveis, que é o azeite, né? E uma coisa também que eu acredito que acomete muita população é o estresse. Né? O estresse também é um fator de risco para a hipertensão. Pessoas muito estressadas, muito atarefadas, acabam desenvolvendo hipertensão justamente por causa do estresse. Então, como você acabou de falar, o cigarro, a obesidade, a bebida alcoólica, o estresse, eu acredito que são assim, os fatores mais comuns, né, de risco da hipertensão. História familiar também, uma população que já tem parentesco, pais, né, familiares que têm história de hipertensão, também tem maior chance de desenvolver hipertensão. Nós estávamos conversando antes do início do programa, Rodrigo, e você estava me falando que nem todo mundo que tem pressão alta sabe que tem pressão alta, não é isso? Então seria assim, quais os cuidados ou as primeiras providências que a pessoa deve tomar para saber se é hipertenso, enfim, o que a pessoa deve fazer? É porque isso é interessante a gente estar abordando. A pressão alta nem sempre causa sintoma. A grande maioria das pessoas é hipertensa, tem a pressão alta, mas não sente nada, é assintomática. Por isso que mesmo a pessoa sem sentir nada, assintomática, sem ter sintomas, é correto estar passando por uma avaliação médica, estar medindo a pressão periodicamente, justamente por causa disso, porque mesmo sem sentir nada, ela pode estar com a pressão alta. Tá ok. Ô Rodrigo, eu gostaria de saber também, eu acho que o pessoal que está em casa, assim, alguns cuidados, ou os primeiros cuidados de um paciente que tem uma crise hipertensiva. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do Dr. Rodrigo Borges. Dr. Rodrigo, como havíamos comentado no bloco anterior, se uma pessoa suspeita que tem uma crise hipertensiva em sua residência, o que alguém da família, o que os familiares devem fazer? Primeiro, doutor Luciano, a pessoa tem que ter o diagnóstico de hipertensão. A grande maioria não sabe que é hipertensa porque a hipertensão não dá sintoma, ela é sintomática. Se ela souber que ela é hipertensa, já faz tratamento. Se ela começar a sentir sintomas que sugerem que a pressão está descontrolada, cefaleia, nucalgia, palpitação, zumbido, tontura, o recomendável é ir ao pronto-socorro, ir ao seu médico, entendeu? Para poder estar aferindo essa pressão e confirmar se esses sintomas que ela está sentindo é decorrente da pressão elevada e efetuar o tratamento correto, porque deixar a pressão descontrolada pode causar consequências graves. Por exemplo, você colocou dor na nuca e outros sinais e sintomas, mas nem sempre a dor na nuca é um sinal de pressão alta, correto? Senão quem está em casa nos vendo, opa, estou com dor na nuca, estou com a pressão alta. Então pode ser uma dor muscular também, né? Então acho assim, qualquer tipo de sinal, de sintoma que a pessoa venha a sentir, então o ideal, o correto é procurar o médico imediatamente. Correto, doutor Luciano. É que nem dor de cabeça não é só pressão alta, palpitação não é só pressão alta, né? São sinais e sintomas que a pressão alta também pode causar. Mas um conjunto de sinais e sintomas, né? Isso, deveria estar procurando assistência médica. E a assistência médica é importante, não tomar, minha esposa toma tal medicamento, eu vou tomar também que eu estou com a pressão alta, ou o vizinho me deu esse, nada disso. Cada caso é um caso, cada paciente tem um tipo específico de medicamento, né? Isso é individual, não é porque E tem a dose para cada um, como não é porque esse tipo de medicação para sua esposa foi ideal que pro esposo vai ser a melhor medicação.
Doutor Rodrigo, alguma doença pode ser consequência da hipertensão, ou seja, a hipertensão pode levar a outras doenças? Então, isso é interessante essa pergunta. Por que a gente trata a pressão alta? Eu tenho pressão alta, eu quero ficar com a pressão alta. Por que eu deveria tratar? Deveria tratar porque a pressão alta causa muitas consequências. Causa derrame cerebral, causa isquemia cerebral, causa insuficiência cardíaca, causa infarto do miocárdio, causa insuficiência renal, causa cegueira, causa insuficiência arterial periférica, tendo que amputar o membro, as pernas. Então, o importante de tratar a pressão alta é porque a pressão alta causa doenças mais graves. Então, se a pessoa fizer o tratamento correto, a chance dela desenvolver essas complicações são mínimas. É por isso que a gente pede para fazer o tratamento correto, para não chegar nesse nível de ter um infarto, de ter um derrame. É por isso que a gente pede para as pessoas fazerem o tratamento corretamente. Doutor Rodrigo, o senhor comentou a respeito do infarto. O infarto ocorre só em pessoas hipertensas? Não. Não. As pessoas hipertensas têm maior chance de desenvolver o infarto agudo do miocárdio. Não quer dizer que para ela ter o infarto ela tem que ser hipertensa. Mas viram que as pessoas hipertensas, quando não tratam adequadamente, a chance de desenvolver o infarto é muito maior. Eu só fiz esse comentário para todos que estão nos ouvindo, né? Não só os hipertensos, mas todo mundo, né? Se cuidar, se prevenir, ir ao médico fazer o controle anual ou bianual, né? De acordo com cada patologia, cada paciente. A gente não deve procurar o médico só por causa da pressão, deve procurar o médico por uma saúde melhor, né, em si, né? Exatamente. Diabetes, colesterol, tudo isso. Doutor Rodrigo, os cuidados para evitar a hipertensão, para evitar a pressão alta, tem acho que inúmeros cuidados, algum deles o senhor poderia colocar para a gente e para todos os telespectadores que estão nos ouvindo? Então, são os fatores de risco. Alguns a gente consegue modificar, outros não. Por exemplo, herança familiar. Nosso pai, nossa mãe é hipertenso. Isso a gente não tem como modificar. A idade a gente não tem como modificar. Mas tem alguns fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento da pressão alta que a gente tem como modificar. Por exemplo, obesidade, a gente emagrece, tem que adequar o peso ideal. Cigarro. Sempre procurando orientação médica e não fazer essas dietas malucas que a gente sempre ouve falar. É, né? Tudo com orientação do profissional, da nutricionista, do médico, tudo sobre orientação profissional. Cigarro, parar de fumar, bebida alcoólica, parar de beber, sedentarismo, vamos fazer atividade física, diminuir a ingesta de sal, entendeu? Então, existem vários fatores de risco que a gente pode modificar. Que pode modificar e melhorar e dar uma qualidade melhor de vida. E evitar o desenvolvimento da pressão alta. Doutor Rodrigo, o senhor comentou da bebida alcoólica. O hipertenso, ele não pode tomar, não pode beber bebida alcoólica? Não. O problema é o seguinte, que aquela pessoa etilista crônico, que faz uso abusivo do álcool, ela vai desenvolver hipertensão. O recomendável é que não beba. Mas socialmente, moderadamente, mesmo tomando essa medida de pressão, mesmo a pessoa ser hipertensa, ela pode fazer a ingesta de bebida alcoólica moderadamente. Desde que esteja tomando os medicamentos corretamente. Esteja tudo controladinho e correto. Isso é importante, porque se deixa de tomar o medicamento, perde o controle da pressão, ou seja, a pessoa não sabe, como não estou sentindo nada, para que eu vou tomar o remédio? Não é assim que o pessoal fala? Acontece isso, eu não sinto nada, eu não vou tomar a medicação. Que é um erro, porque a maioria das pessoas são assintomáticas. Mesmo sendo assintomáticas, mesmo não sentindo nada, tem que buscar o tratamento. Doutor Rodrigo, eu já ouvi várias vezes paciente perguntar, a hipertensão tem cura? Ou seja, o paciente vai tomar o medicamento para o resto da vida ou tem um limite, o paciente vai tomar certo tempo e parar? É difícil dizer em cura, a gente tem tratamento. Tem pessoas que emagrecendo, fazendo atividade física, fazendo uma dieta adequada, né, consegue até deixar de utilizar a medicação. A pressão volta ao normal e elas conseguem até deixar de usar a medicação. Mas é difícil dizer cura, porque se ela voltar a engordar, se ela voltar a fumar, se ela voltar a errar a dieta, consequentemente a pressão volta a subir. Então cura, é difícil a gente dizer cura, tem tratamento. Isso é muito bom. Eu já ouvi também várias pessoas, eu estava com a pressão alta, tomei o medicamento,
um hipotensor, né, algum medicamento para fazer a pressão diminuir, e a pressão caiu demais. Nesses casos, esse aumento da pressão poderia ser devido ao estresse, sistema nervoso, porque às vezes é uma hipertensão transitória. Não a pessoa é hipertensa, mas tem assim algumas crises hipertensivas, seria isso? Tem pessoas que desenvolvem, né, crises hipertensivas, né, fugaz, não é a palavra certa, fugaz, é transitória, por algum estresse momentâneo que ela esteja passando, ou alguma medicação que naquele momento ela está fazendo uso por outra doença, e isso pode desenvolver uma hipertensão temporária. Tem que buscar seu médico para identificar as causas dessa hipertensão. Às vezes, tirando esses fatores que estão causando essa hipertensão, ela volta a ter a pressão normal. Dr. Rodrigo, nós sabemos também que durante a gestação, durante a gravidez, pode ocorrer episódios, ou mesmo durante a gravidez toda, a hipertensão. Por que isso ocorre? E após a gestação, essa paciente vai continuar hipertensa? Ou normalmente essa paciente vai não ter mais a hipertensão pós-gravidez? A gente tem que diferenciar um pouco, porque tem a paciente que já é hipertensa e engravida, e consequentemente ela não já é hipertensa, né? Ela não deixa de ser hipertensa porque engravidou. Ou seja, né? aí seria uma hipertensão mesmo, a paciente hipertensa. Hipertensa que engravida. E tem aquelas pacientes que desenvolvem hipertensão só durante a gravidez, mas que depois que tem o parto voltam ao normal. Mas essas pessoas têm maior chance de, posteriormente, desenvolver hipertensão. Mesmo que após o parto, a pressão dela pode voltar ao normal, pode não necessitar de medicação, mas essa pessoa tem que ter o maior cuidado, tem que estar acompanhando, que a maior chance dela desenvolver pressão alta, sim. Porque ela desenvolveu essa hipertensão durante a gestação, mesmo após o parto voltando ao normal, a chance de posteriormente desenvolver hipertensão é maior. Ou seja, nascendo o neném, terminando a gestação, esta paciente, o correto é sempre fazer um acompanhamento pensando que ela possa desenvolver uma hipertensão, uma crise hipertensiva. Isso, correto. Não é correto? Isso. Então, lembrando a todos que estão nos assistindo que nem todas as grávidas podem ter pressão alta, não. Isso só foi um comentário que nós fizemos aqui, que é uma doença que pode acometer a grávida, mas nem sempre acomete, ou seja, na maioria não acomete. Correto, doutor Rodrigo? Então, quer dizer, se você ficar grávida, tem que fazer pré-natal, tem que fazer acompanhamento médico, que um dos fatores de risco durante a gestação é o desenvolvimento da pressão alta. Por isso que é muito importante fazer o pré-natal. Ou seja, não existe, não estou sentindo nada, não vou ao médico. Todo mundo tem que fazer um acompanhamento, tem que fazer um controle, e principalmente se a mulher está grávida. Concorda, doutor? Concordo. Doutor, nós vamos chamar um comercial e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, existe alguma crença, alguma coisa a respeito de hipertensão? Por exemplo, eu já ouvi, hipertensão só acomete os velhos, os mais idosos. Então, aproveitando essa oportunidade, o que o senhor diria a respeito da hipertensão na adolescência, na infância? Existe? E é importante tratar? Ou seja, tem que dar um segmento? Ou porque a pessoa é jovem, não há necessidade de procurar um médico? Não, tem que procurar. Hoje em dia a gente vê que as crianças tão sedentárias, tão com a dieta irregular, tão obesa. Existe criança hipertensa, existe criança fazendo tratamento para pressão alta. Tem que levar a criança no pediatra, principalmente se ela tem esses fatores que a gente comentou. Se a criança está sedentária, se a criança está obesa, se a criança está fazendo dieta inadequada, ela tem que ir no pediatra, o pediatra tem que medir a pressão dessa criança, porque ela pode estar hipertensa. Hipertensão não é só de idoso não, é de criança. A criança pode desenvolver hipertensão sim. Ou seja, tanto o idoso quanto o jovem e o adolescente e na infância pode ocorrer ou desenvolver hipertensão. E o exercício físico, para quem tem a hipertensão, é recomendável? Sim, o sedentarismo é um fator de risco de hipertensão. Então, se aquela pessoa começa a praticar uma atividade física, né, ela pode melhorar a pressão. Só que tem que tomar cuidado. Não vai sair fazendo atividade física de qualquer forma. O ideal é passar primeiro no médico, passar por uma avaliação.
O médico está autorizando você a fazer atividade física. Se você é hipertenso, tem que estar com a pressão arterial controlada primeiro ou não muito alterada, porque se você está com a pressão alta e for fazer uma atividade física, pode piorar mais ainda essa pressão e pode ter consequência. Então, antes de fazer qualquer atividade física, afere a pressão antes. Se você é hipertenso, faz tratamento. Toda vez que for fazer algum exercício físico, meça a pressão, afere a pressão antes de iniciar a atividade física. Se ela estiver muito alterada, o recomendável é não fazer atividade física nesse dia. Tá ok. Então, como nós já dissemos, há pessoas que têm hipertensão, mas não sabem que tem. Então, o recomendável antes de qualquer tipo de exercício é sempre procurar orientação médica, fazer os exames, ou seja, um eletro, um exame laboratório, fazer uma avaliação médica antes de qualquer tipo de exercício. Ou seja, tanto em casa quanto na academia, não importa. O importante é sempre fazer uma consulta com o médico, com o especialista. Hoje em dia, toda academia exige um atestado médico para poder estar fazendo academia. Isso é importantíssimo. Todo mundo que for fazer atividade física, independente da idade, tem que passar na consulta médica antes. Eu acho que isso é importante. Muita gente fala, só quero um atestado porque eu vou na academia. Não é só quero um atestado. O atestado é importante porque vai provar que a pessoa está bem, né? Não quer dizer que a pessoa não possa vir no futuro desenvolver tal patologia, mas pelo menos naquele momento a pessoa está apta a fazer qualquer tipo de exercício. Correto. Não é correto? Doutor Rodrigo, tem umas perguntas dos telespectadores que eu gostaria que o senhor respondesse, se for possível. Tá ok? Vamos à primeira pergunta, então, da nossa telespectadora. Eu queria saber, né, porque a minha pressão sempre é 14/10. Eu queria saber se eu sou considerada uma hipertensa, uma pessoa hipertensa. Então, como a Neuza acaba de perguntar, uma pessoa que tem pressão com nível de 14/10 é considerado hipertenso ou não? Correto, doutor Luciano. Como a gente viu, o nível, o limítrofe para a gente poder diagnosticar a hipertensão é 14/9. Se a pessoa começar a ter esses níveis, 14/95, 15/10, 14/10, já é considerado hipertensa. É uma hipertensão arterial leve, mas já é considerada hipertensa. Não necessariamente ela vai precisar de tratamento medicamentoso, mas ela já é hipertensa e terá que fazer um tratamento. Ou seja, a pessoa não independe da idade da pessoa. Chegou nesse nível de 14/9, se ultrapassar esse nível, então a pessoa já deve procurar o médico e iniciar um tratamento. Correto. Pela pergunta dela, ela não mencionou se ela está sentindo alguma coisa ou não. Parece que ela é assintomática, que ela tem esse nível de pressão, mas não sente nada. Independente dela estar sentindo alguma coisa ou não estar sentindo alguma coisa, já está com os níveis tensionais alterados, já tem que iniciar um tratamento. Ou seja, 14/10 é importante já procurar a orientação médica, fazer os exames e, se for o caso, iniciar o tratamento. Se realmente comprovar esses níveis, já tem que estar iniciando o tratamento, sim. Não necessariamente medicamentoso, mas tem que avaliar os fatores de risco, fatores modificáveis para poder estar já tratando essa pressão. Vamos a mais uma pergunta de um telespectador. Meu nome é José Nelson e eu queria saber se o triglicérides alto dá problema no coração. Doutor Rodrigo, então o José Nelson, ele comentou a respeito do triglicérides alterado. Então acho que seria só o triglicérides ou o colesterol também está relacionado com o aumento do triglicérides e o triglicérides e o colesterol estão relacionados com a hipertensão? Essa pergunta foi boa. Não é só a hipertensão que vai ocasionar doença no coração. Dislipidemia, que é o colesterol, que é o triglicerídeo, o diabetes, o cigarro, são outras comorbidades que vão prejudicar o coração. O triglicerídeo, assim como o colesterol, ele pode ocasionar doença no coração, principalmente aterosclerose e desenvolver um infarto do miocárdio. Aí não, né, doutor Rodrigo? Então vamos todo mundo fazer a prevenção, vamos procurar o médico e vamos a mais uma pergunta de mais um telespectador. O meu nome é Maria Divina dos Reis. Eu vi um médico falando na televisão que quando a gente acorda à noite tossindo, é problema de coração. Eu queria saber se é ou se não é. Doutor Rodrigo, a Maria Divina, ela relata tosse à noite.
essa tosse à noite é um sinal de hipertensão? O que o senhor diz a respeito disso? Um dos sinais e sintomas, né, de uma doença do coração, principalmente a insuficiência cardíaca, é ter essas tosses noturnas. Isso pode ser um sinal de doença do coração, pode ser um sinal de insuficiência cardíaca. Quando a gente fala de tosse, a gente pensa só que é problema no pulmão, deve ser algum problema no pulmão. Mas o coração também pode dar tosse, principalmente à noite. Essa queixa dela pode ser um sinal de doença do coração, sim. O ideal é estar procurando o seu médico para poder passar por uma avaliação. Ou seja, deve ser investigada essa tosse e também não quer dizer que todo mundo que tem tosse tem hipertensão ou doença cardíaca. Isso, não correto. É verdade? E como a gente pensa que tosse é só do pulmão, mas a tosse não é necessariamente só doença do pulmão. Doença do coração também pode ocasionar tosse. Mas não quer dizer que todo mundo que tosse tem problema no coração. E que nem sempre é problema pulmonar também, né? Dr. Rodrigo, nós estamos chegando ao final de nosso programa. Antes de terminarmos o programa, eu gostaria de agradecê-lo e verificar se o senhor quer fazer algum comentário, alguma instrução para a população, alguma dica, né, a respeito da hipertensão, de tantas dicas que o senhor já deu para todos, mas algum comentário final? Então, a hipertensão é uma doença muito comum, muito prevalente. Então, todo mundo tem que estar sempre avaliando a pressão, mesmo estando assintomático, mesmo sem sentindo nada, para poder fazer o diagnóstico correto. Então, tem que regularmente consultar com o seu médico, procurar assistência médica, para poder estar diagnosticando e estar identificando essas pessoas que não sentem nada e têm hipertensão. Dr. Rodrigo, foi um prazer conversar aqui com o senhor, né, no programa de hoje e espero vê-lo novamente outras vezes, né, em nosso programa. Obrigado, doutor Luciano, eu agradeço. Estamos chegando então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Vejo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus.